Quando o corpo dói, parece que tudo dentro de nós se torna mais lento. Cada respiração pesa, cada movimento exige esforço. E, no entanto, há uma dor ainda mais profunda do que a dor física, a dor da alma que grita em silêncio. Talvez você esteja aí, ouvindo agora, com um coração cansado de esperar por respostas. Talvez seu corpo esteja fragilizado, mas dentro de você a luta seja ainda maior. Uma batalha contra o desânimo, contra o medo, contra a sensação de impotência. E eu quero te dizer, eu te vejo, Deus te vê. Ele não ignora esse clamor que ninguém mais ouve. A enfermidade muitas vezes não se limita ao corpo. Ela mexe com nossos pensamentos, nossas emoções, nossa fé. Ela gera perguntas que parecem não ter resposta. Até quando? Será que Deus ainda me escuta? Será que Ele se importa com a minha dor? Talvez você já tenha feito essas perguntas em silêncio, até mesmo com vergonha de admiti-las. Mas quero te lembrar de algo profundo. Jesus não se assusta com os nossos gritos, nem com os nossos silêncios. Ele mesmo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Essa promessa não é para quem tem forças, mas para quem já não sabe mais de onde tirá-las. Talvez hoje você tenha acordado em silêncio, mas com a alma clamando por socorro. Você pode até estar sozinho em seu quarto, talvez deitado em uma cama de hospital, ou simplesmente tentando suportar mais um dia com o peso da enfermidade. Mas este momento não é sobre a doença. Este é um espaço sagrado para você descansar a alma, para entregar cada batida do coração nas mãos de Deus. Não vamos correr, não vamos fingir força. Vamos simplesmente nos colocar diante dele, como estamos. Permita-se respirar mais fundo agora. Sinta o ar entrando devagar, sinta seus ombros relaxando, sinta sua mente desacelerando. Imagine que cada respiração é um convite para soltar o peso que você tem carregado sozinho. Não é mágica, não é uma fórmula, é um ato de fé. É como abrir a porta do coração e dizer: "Senhor, eu não consigo mais sozinho, eu preciso de ti." Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa mostrar coragem quando o coração está em pedaços. Ele não pede um espetáculo, ele pede entrega. Acalme seus pensamentos. Traga à memória que o Senhor conhece cada detalhe do que você sente, mesmo as dores que os médicos não entendem, mesmo os medos que você não ousa contar a ninguém. Ele já sabe. Ele já está aqui. Então, antes de começarmos a orar, pare um instante e apenas se permita estar. Coloque a mão sobre o peito, sinta a vida ainda pulsando em você. Cada batida é um lembrete de que Deus ainda sustenta a sua história. Talvez você esteja se perguntando como suportar mais um dia, mas não precisamos resolver tudo agora. Só precisamos estar diante do Pai, no silêncio, na verdade, na fé que ainda resta. Este momento é entre você e Ele, sem pressa, sem máscaras, sem medos. Você pode chorar, você pode apenas ficar em silêncio, você pode deixar que as lágrimas sejam sua oração. O importante é que você saiba, não está sozinho. Nós estamos juntos nesse espaço de fé, e o Senhor está aqui. Hoje vamos orar com a certeza de que Ele acolhe não só o que dizemos, mas também o que não conseguimos dizer. E assim, com calma e verdade, vamos entrar em oração. Há dias em que o corpo desperta mais cansado do que quando adormeceu. O peso da enfermidade parece maior logo nas primeiras horas, e antes mesmo do sol se erguer completamente, a alma já sente como se tivesse atravessado uma longa batalha. A rotina não é apenas levantar, tomar um café ou se preparar para as tarefas. É enfrentar o medo do que esse dia trará. É suportar os limites do corpo. É lidar com a sensação de que cada novo amanhecer é apenas mais um desafio de sobrevivência. E é exatamente nesse ponto que precisamos parar e entregar. A palavra nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Salmo 37:5. Entregar não é desistir nem se conformar. Entregar é abrir mão de carregar sozinho o fardo que tem esmagado sua alma. É reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo. É dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu confio que Tu podes. Agora imagine este momento como se você colocasse nas mãos de Deus cada detalhe do seu dia. Pense em cada consulta médica que talvez esteja marcada, cada medicamento que você precisa tomar, cada limite que o seu corpo impõe. Coloque também diante dele os medos invisíveis, o medo de depender dos outros, o medo de não ser compreendido, o medo de não ter forças para continuar. Entregar é se permitir descansar no cuidado do Pai. Quando o corpo está enfraquecido, a mente insiste em nos fazer acreditar que estamos sozinhos, mas não estamos. Existe um Deus que sustenta cada passo, que renova a vida a cada manhã, mesmo quando não percebemos. Entregar o dia a Ele é como respirar mais fundo e permitir que um novo ar mais leve ocupe o espaço que antes estava cheio de ansiedade. Senhor, diante de Ti colocamos este novo dia. Não é um dia qualquer, é um dia carregado de dores, limitações e medos, mas também é um dia em que a Tua graça se renova. Declaramos: não somos fortes por nós mesmos, mas somos sustentados pelo Teu amor. Onde o corpo falha, que Tua mão sustente. Onde a mente se perde em preocupações, que Tua paz silencie os medos. Mesmo com o corpo cansado, declaramos em fé: Senhor, entrego este dia como um ato de confiança, não porque tenho controle, mas porque sei que Tu estás no controle. Essa entrega não é apenas simbólica, é real. É uma entrega que envolve o corpo, a mente, as emoções e tudo o que está por vir. E nesse ato de entrega, algo acontece dentro de nós. O coração, ainda que frágil, se acalma. O peso, mesmo que não desapareça, já não sufoca da mesma maneira. Porque quando colocamos o dia nas mãos de Deus, não caminhamos mais sozinhos. Cada hora, cada minuto, cada respiração passa a ser acompanhada pela presença do Pai, que não abandona. Hoje mesmo, em meio à enfermidade, decidimos começar assim, entregando, porque sabemos que quando entregamos, Ele sustenta. Quando confiamos, Ele age. E quando deixamos que Ele conduza, mesmo que o corpo ainda doa, a alma encontra descanso. Quando a enfermidade chega, não é apenas o corpo que se fragiliza. A mente também se vê mergulhada em dúvidas, incertezas e confusões. O que fazer? Qual caminho seguir? Qual tratamento escolher? Como lidar com as palavras dos médicos que muitas vezes soam como enigmas? Há dias em que parece que tudo está encoberto por uma névoa e dar o próximo passo se torna uma tarefa assustadora. Nessas horas, não é apenas a saúde física que pedimos, mas também clareza espiritual, discernimento e direção segura. O salmista nos lembra: lâmpada para os meus pés é Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É a palavra de Deus que ilumina quando tudo parece escuro. É como uma pequena chama acesa na noite mais densa, suficiente para mostrar que não estamos perdidos. Muitas vezes não conseguimos enxergar o caminho inteiro, mas Ele sempre revela o próximo passo. E esse próximo passo, ainda que pequeno, pode mudar tudo. Senhor, diante de Ti colocamos nossas incertezas. Colocamos os papéis sobre a mesa, os exames, as consultas, os diagnósticos que parecem maiores do que nós. Pedimos que o Senhor ilumine cada decisão, que o Teu Espírito traga paz quando precisarmos escolher, que a Tua voz seja mais forte do que os medos que nos paralisam. Não queremos andar às cegas, não queremos caminhar sozinhos. Precisamos da Tua luz. Talvez você já tenha se sentido perdido, como se estivesse diante de várias portas sem saber qual abrir. E talvez, nesse momento, o seu maior desejo não seja uma resposta imediata, mas apenas a certeza de que não está caminhando sozinho.
A luz de Deus não apenas mostra o caminho, mas também aquece o coração cansado que teme dar o próximo passo. Ele não nos deixa perdidos. Senhor, clareia o que está confuso, mostra o que é essencial e tira o que é distração. Dá-nos discernimento para escolher o que traz vida e não apenas o que parece solução temporária. Que cada decisão seja tomada, não pelo impulso do medo, mas pela calma que vem da Tua presença. Onde a dúvida nos sufoca, que Tua voz nos dê clareza. Onde a confusão domina, que a Tua paz governe. E assim, mesmo em meio à enfermidade, podemos declarar com confiança: Senhor, não quero andar no escuro, mesmo doente. Mostra o Teu caminho. Porque ainda que os olhos físicos vejam apenas incertezas, o coração que confia descansa na promessa de que Ele guia cada passo. E nessa confiança encontramos descanso, porque saber que Deus está à frente é suficiente para seguir. Ainda que o corpo esteja frágil, ainda que a mente lute contra o medo, sabemos que não andamos sozinhos. Ele vai à frente, Ele ilumina, Ele sustenta. A dor física desgasta, corrói a energia, rouba o ânimo. Mas há dores que não aparecem em exames, dores que não recebem diagnósticos. São as dores da alma, os silêncios do coração, os gritos abafados que ninguém mais percebe. Muitas vezes, a enfermidade não é apenas um mal do corpo, mas uma tempestade que alcança também a mente e o espírito. É nesses momentos que sentimos que não basta apenas um remédio, é necessário um toque divino, aquele que vai além do que os olhos veem. O profeta Isaías escreveu: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías 53:4. Essa é uma promessa que atravessa os séculos e ainda ecoa hoje. Jesus conhece a dor humana, não apenas como observador distante, mas como alguém que a carregou em si mesmo. Ele sabe o que significa sofrer, sabe o peso da fragilidade, sabe a sensação de solidão que a dor traz. Por isso, quando clamamos por cura, não falamos a um Deus indiferente, mas a um Deus que sente conosco. Senhor, diante da Tua presença pedimos mais do que alívio físico. Pedimos cura, mas pedimos também consolo. Toca, Senhor, nas feridas invisíveis, nas dores que ninguém mais entende. Alcança os lugares onde a medicina não chega, os espaços escondidos dentro do coração que clamam em silêncio. Mesmo quando não vemos mudança imediata, pedimos a Tua presença, porque é nela que encontramos sentido para continuar. Quantas vezes a esperança já pareceu se apagar? Quantas vezes o cansaço do corpo alimentou o cansaço da alma? Mas ainda assim, Senhor, nos achegamos a Ti, porque cremos que um toque Teu pode transformar tudo. Mesmo quando não for como esperamos, sabemos que a Tua presença já é cura, porque ela acalma, ela fortalece, ela sustenta. Senhor, não estamos orando apenas para que a dor vá embora. Estamos clamando para que, mesmo no meio da dor, o Teu Espírito nos encha de paz. Que cada célula do corpo receba alívio, que cada pensamento pesado seja suavizado, que cada coração desanimado encontre novo fôlego. Se não podemos entender os porquês, que possamos descansar nos Teus braços. E assim, com fé e rendição, declaramos: Senhor, não estou orando apenas por cura. Estou clamando por presença, por alívio, por sentido. Porque ainda que o corpo continue frágil, a alma pode ser restaurada pelo Teu amor. Ainda que a noite não termine agora, a luz da Tua graça já ilumina dentro de nós. E nesse clamor, reconhecemos: onde os homens não podem tocar, o Senhor toca. Onde os remédios não alcançam, a Tua mão alcança. Onde a esperança parecia ter se perdido, o Senhor restaura. E assim, seguimos, sustentados pela certeza de que a Tua presença é a resposta que nunca falha. A enfermidade não afeta apenas quem sofre no corpo, mas também a forma como olhamos para aqueles que amamos. Muitas mães e pais, em momentos de fragilidade, carregam um peso silencioso. O medo de não poder estar presentes como antes,
A culpa por não conseguir fazer tudo, o receio de que seus filhos se sintam sozinhos ou desamparados. Essa dor não é só física, é também emocional, porque o coração de um pai e de uma mãe nunca se desliga do cuidado com os filhos. Quantas vezes você já se pegou pensando, se eu não puder, quem vai cuidar deles? Ou, será que estou sendo um fardo em vez de proteção? Essas perguntas doem, porque nascem de um amor profundo e verdadeiro. Mas é nesse espaço de vulnerabilidade que precisamos lembrar da promessa do Senhor. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Não é apenas o nosso braço que protege, é a mão de Deus que cobre cada passo dos nossos filhos. Senhor, hoje levantamos um clamor pelos filhos. Alguns estão perto, outros estão distantes. Alguns seguem caminhos seguros, outros talvez estejam em lugares de risco, em escolhas que doem o coração. E mesmo que não possamos estar com eles em todos os momentos, sabemos que o Teu Espírito Santo não encontra barreiras. Onde nossos olhos não alcançam, os Teus olhos veem. Onde nossa presença não chega, a Tua presença envolve. Pai amado, acalma o coração daqueles que se sentem culpados por não poder dar mais do que estão dando. Lembra-os de que não é a força humana que sustenta os filhos, mas a graça divina que os protege dia e noite. E mesmo quando as lágrimas caírem ao pensar neles, transforma essas lágrimas em orações silenciosas, em sementes de cuidado que o Senhor recolhe. Senhor, abençoa cada filho representado neste momento. Que eles encontrem segurança nas estradas por onde passam, que sejam guardados dos perigos, que suas mentes sejam protegidas contra confusões e enganos, que a fé plantada no coração deles floresça, mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. E nós declaramos, mesmo deitada, oro pelos meus filhos. Senhor, entra onde minha presença não alcança. Porque sabemos que a enfermidade pode limitar o corpo, mas não limita a oração. A enfermidade pode nos impedir de ir até eles, mas não impede o Teu Espírito de os cercar com amor. Assim, confiamos os nossos filhos a Ti, Senhor. Entregamos não apenas a saúde deles, mas também os sonhos, os caminhos, os futuros. E descansamos na certeza de que um Deus que não dorme nem cochila está vigiando cada detalhe. Essa confiança nos consola, nos fortalece e nos lembra. Ainda que nossas mãos estejam fracas, os filhos estão guardados pelas mãos eternas. Há feridas que o corpo carrega, mas há outras que ninguém consegue ver. São marcas invisíveis, guardadas em silêncios antigos, em lembranças que ainda sangram, em palavras que nunca foram ditas. Muitas vezes, a enfermidade física apenas revela o que já estava ferido por dentro. E nessas horas, percebemos que não é só o corpo que precisa de cura, mas também a alma. Quantas vezes você já se sentiu em fracasso por não corresponder às expectativas? Quantas noites passou em silêncio, lembrando de erros do passado, arrependimentos que não mudam mais a história? A doença não apenas dói, mas também desperta culpas escondidas, lembranças dolorosas, a sensação de não ser suficiente. Mas a palavra nos lembra, Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Salmo 147, 3. Esse versículo é mais do que uma promessa. É a declaração de que Deus se inclina sobre nossas dores mais íntimas e nos toca onde ninguém mais pode tocar. Senhor, diante de Ti, abrimos o coração. Não pedimos apenas pela saúde do corpo, mas pela restauração da alma. Cura, Senhor, as feridas que ninguém vê, os traumas que ainda latejam, as memórias que pesam mais do que qualquer diagnóstico. Derrama paz sobre cada arrependimento, sobre cada lembrança que ainda causa dor. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a receber perdão, ensina-nos a olhar para nós mesmos com compaixão. Quantos carregam sobre si um peso invisível de culpas e medos, mas o Senhor nos chama a deixar esse fardo aos Teus pés.
O amor que nos sustenta é maior que nossas falhas. A tua graça cobre cada parte da nossa história. Mesmo aquilo que parecia perdido, o Senhor pode transformar em aprendizado, em testemunho, em caminho de restauração. Senhor, toca no íntimo agora. No coração cansado, coloca esperança. No espírito abatido, derrama renovo. Na mente confusa, traz clareza e calma. Não queremos apenas sobreviver aos dias, queremos experimentar a tua paz que excede todo o entendimento. E assim declaramos: Senhor, cuida também das feridas que a medicina não enxerga, porque sabemos que a tua cura não se limita ao corpo. A tua cura é completa. Ela alcança as dores mais profundas, as memórias mais antigas, os medos mais escondidos. E quando essa cura toca, a vida encontra novo sentido, mesmo em meio às lutas. Assim, descansamos, porque ainda que o corpo esteja fragilizado, sabemos que dentro de nós, o Senhor está restaurando o que parecia perdido. Ainda que as lágrimas caiam, elas não caem em vão, pois cada uma é recolhida por ti, e na tua presença, até o coração mais ferido pode voltar a florescer. As noites longas parecem não ter fim. O silêncio pesa, os pensamentos se multiplicam, o corpo pede descanso e a alma clama por alívio. É nesses momentos que o coração se pergunta: será que algum dia eu vou melhorar? Será que a vida ainda guarda algo além da dor? O cansaço de esperar é real, e o medo de nunca ver mudança se instala como uma sombra. Mas mesmo em meio a essa escuridão, a palavra de Deus ressoa como uma promessa que não se quebra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa promessa não é apenas sobre um amanhã distante, mas sobre o hoje. É a lembrança de que a história ainda está sendo escrita, que a página de hoje não é a última e que a dor não é o capítulo final. O coração humano, quando cansado, tende a acreditar que tudo já está perdido. Mas Deus nos chama a confiar em algo maior, a certeza de que Ele ainda está agindo, mesmo quando não enxergamos. Senhor, diante do desânimo que tantas vezes nos envolve, pedimos que reacenda em nós a chama da esperança. Quando os olhos veem apenas limitações, que o coração se lembre de que os teus planos são maiores. Quando a noite parece interminável, que a alma se agarre à certeza de que o sol voltará a nascer, porque a tua fidelidade não falha e a tua graça se renova a cada manhã. Quantos já se cansaram de esperar por respostas, de orar sem ver mudanças? Mas é no silêncio que o Senhor muitas vezes trabalha. É no oculto que a transformação começa. O que hoje parece ausência pode ser o preparo para um novo tempo. A esperança não é um sentimento passageiro, mas uma âncora que nos mantém firmes enquanto as ondas ainda batem. E assim declaramos: mesmo sem sentir, eu creio. Deus não parou de escrever minha história. Mesmo quando o corpo insiste em fraquejar, mesmo quando os dias parecem iguais, mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Porque a fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é fiel. Ainda há manhãs depois da noite escura. Ainda há caminhos depois da estrada interrompida. Ainda há respostas depois do silêncio prolongado. Porque o Deus que começou a boa obra não abandona no meio do processo. Ele sustenta, Ele renova, Ele conduz. E nessa esperança seguimos, não por força própria, mas porque sabemos que a última palavra não é da dor, nem do diagnóstico, nem do medo. A última palavra pertence ao Senhor. E essa palavra é vida, é futuro, é esperança. Há momentos em que até as palavras se tornam pesadas demais. A dor física esgota, o cansaço emocional consome, e o espírito se sente tão enfraquecido que até orar parece impossível. Nessas horas, muitos se culpam por não conseguir falar com Deus, como se o silêncio fosse um sinal de afastamento. Mas a palavra nos lembra: o Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Isso significa que mesmo quando não conseguimos pronunciar uma frase, o Senhor já entende cada suspiro, cada lágrima, cada batida do coração. O silêncio diante de Deus não é vazio, é oração. As lágrimas que caem sem palavras são recebidas como clamor. O gemido que escapa no meio da noite é registrado como intercessão, porque a presença de Deus não se limita ao som da voz. Ela alcança os lugares onde nem nós mesmos conseguimos entrar. Senhor, diante da nossa exaustão, nos rendemos. Mesmo quando não conseguimos articular frases, cremos que o Teu Espírito traduz o que sentimos. O cansaço não nos afasta de Ti, pelo contrário, nos aproxima, porque é no limite da fraqueza que experimentamos a Tua força. Hoje, nossas lágrimas são oração. Nosso silêncio é entrega. Nossa respiração é súplica. Muitas vezes pensamos que precisamos estar fortes para sermos ouvidos, mas o Senhor nos mostra o contrário. É na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. É quando não temos forças para falar que o Teu Espírito fala por nós. É quando nos sentimos incapazes de orar que o Teu cuidado se manifesta de forma ainda mais profunda. E assim declaramos: hoje, meu silêncio é minha oração. Senhor, me escuta além das palavras. Porque sabemos que a Tua escuta não depende do que dizemos, mas do quanto Tu nos amas. E o Teu amor nunca se cansa, nunca se distrai, nunca se afasta. Nesse espaço de silêncio, encontramos descanso. Descanso porque não precisamos forçar nada. Não precisamos esconder nada, não precisamos inventar forças que não temos. O Senhor nos acolhe exatamente como estamos. E nesse acolhimento, o coração volta a respirar. A alma encontra alívio e a esperança começa a florescer de novo. O silêncio não é vazio, o silêncio é cheio da presença de Deus. É nesse silêncio sagrado que Ele nos toca, nos sustenta e nos lembra que mesmo quando não conseguimos falar, ainda somos ouvidos. E ser ouvido por Deus é suficiente para seguir. O corpo pode estar frágil, a mente cansada, a alma abatida. Mas ainda assim, existe uma verdade que permanece firme como uma rocha. Não estamos sozinhos. O cuidado de Deus não depende da nossa força, nem da nossa saúde, nem do nosso ânimo. Ele nos guarda porque somos dele. E mesmo quando não conseguimos entender os caminhos, ainda podemos confiar que estamos seguros em suas mãos. O coração humano deseja respostas rápidas, soluções imediatas, mas o amor de Deus nos ensina que confiar é maior do que entender. Senhor, não preciso entender tudo para confiar que estou seguro em Ti. Essa é a declaração de quem descansa, mesmo em meio ao caos. De quem reconhece que, apesar da enfermidade, existe um cuidado constante que envolve cada detalhe da vida. Essa enfermidade não define quem você é. Ela não tem poder de determinar a sua identidade, nem de limitar o que Deus ainda pode fazer através de você. Você não é a dor que sente, não é o diagnóstico que recebeu, não é a fragilidade que experimenta. Você é filho, você é filha, amado e sustentado pelo Senhor que nunca falha. A doença pode afetar o corpo, mas não pode apagar o valor eterno que há em você. A palavra nos assegura: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Salmo 121, 5. Essa promessa não se restringe a dias de saúde perfeita. Ela cobre também os dias de luta, de medo e de lágrimas. Ele guarda não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Ele é sombra protetora, presença constante, refúgio seguro. E nesse momento, reafirmamos juntos: você não está orando sozinho. Essa é uma comunidade de fé. Mesmo separados por telas, oramos juntos, sustentados pela mesma esperança. A distância não diminui a força da intercessão, nem a limitação física enfraquece o poder da oração.
cada voz, cada suspiro, cada silêncio oferecido diante de Deus se une em um clamor coletivo e o Senhor nos ouve. Assim, encerramos este tempo não com ponto final, mas com um recomeço de fé, porque o Deus que esteve conosco durante toda esta oração continua conosco quando o vídeo terminar. Ele não abandona, não esquece, não se cala. Ele é presença, Ele é cuidado, Ele é paz. E podemos descansar na certeza de que, mesmo doentes, somos cuidados. Mesmo cansados, somos sustentados. Mesmo inseguros, somos guardados. Essa é a promessa que carregamos para cada novo dia. A certeza de que não caminhamos sozinhos, porque o Senhor é quem nos guarda, agora e para sempre.